Senhora presidente, senhores vereadores, os pronunciamentos hoje foram bastante mesclados, eu tinha bastante coisa para falar, vou ver se resumir bem rápido. Senhores vereadores, primeiro para o vereador Jair, dizer para o vereador Jair, sim, vereador, às vezes ocorrem algumas coisas, algumas decisões do PT nacional na esfera federal, eu não tenho colocado aqui, porque o PT municipal é diferente da esfera estadual, eu não tenho comparado, então eu às vezes não aceito o que ocorre com o PMDB de Brasília, não aceito também. Mas eu não posso comparar com o PMDB do que conosco aqui nós pegamos na mão. Não posso comparar lá o PMDB de Brasília com o Pedro Garcia, que tem uma única filiação, que tem ideologia, que tem fidelidade partidária, que cumpre com o seu trabalho. Então, não posso comparar, ou deixar comparar o PMDB do Pedro Garcia aqui com o PMDB de lá, né? Então, assim, a gente às vezes fica um pouco triste quando ocorre, né? Agora, não aceito as decisões do PMDB lá de Brasília também, vereador, não aceito. Então, por isso que eu quis dizer, quando até o senhor mesmo agora confessou, né, que até o próprio Carlos pediu até para o senhor, de repente, vir ao PMDB, quando ele viu que o senhor estava meio, talvez, inseguro no partido, que já passou por vários partidos, disse, vou trazer o Jair para cá. Não ia fazer isso com o Pedro Garcia. Pois é, então, e ainda as portas estão abertas, mas talvez por isso que ele fez. Queria falar também alguma coisa que a gente tem ouvido nos pronunciamentos, entrevistas relacionado com o momento econômico que nós estamos vivendo. E é muito importante a gente falar sobre isso. O setor público, por exemplo, é sentida a baixa da arrecadação, os repasses, tanto estadual como federal, e aí é levado as prefeituras a tomarem decisões, como nós colocamos aqui, decisões impopulares na contenção de gastos. Isso para fechar o ano. E nessa tentativa, e nesse momento também de fechar o ano com as contas equilibradas, nós temos que também acompanhar os noticiários. Nós estamos enfrentando todos os setores, tanto privado, a crise é no setor público, no setor privado, isso a gente também tem que refletir. E dizer aos senhores vereadores que, quando nós falamos na falta do dinheiro, realmente existe. E aí vem a eficiência do setor público, capaz de atender os desafios impostos pelo atual quadro econômico, sem criar impostos, mas aumentar a arrecadação com eficiência pública. E eu vou dizer mais, ter a coragem para mudar, o vereador Jair. Um dia nós conversamos com o prefeito, ou muda agora, ou será mudado no futuro. Então, a gente tem essa preocupação. É triste, é difícil ver, às vezes, alguns funcionários saindo do setor público, mas nós temos isso no setor privado também. Há uma insegurança no setor privado. As empresas não sabem o dia de amanhã. O funcionário que está empregado hoje, ele não sabe se amanhã está empregado também. Isso é em todos os setores. E também eu tenho até colocado que esses momentos é momento de tristeza e nós, políticos, ou a própria política, às vezes, vereador, ela é refém do coração. Porque quando a gente vê alguém se dispensado, a gente fica triste, mas é a hora de ter que fazer uma mudança. E, principalmente, é um momento de reflexão, de mudanças, de construir um novo modelo de administração pública. Acredito que o próximo prefeito, o vereador Arlindo, o próximo prefeito, ele vai ter que ser um gestor público eficiente, com uma mudança total. Dizer aos senhores vereadores, que eu até preparei para falar aqui no dia da sessão, que nós falamos muito, muda, esse prefeito vai mudar totalmente a administração municipal. Não, nós temos que mudar o sistema. Tira um prefeito, tira um governador, bota um presidente, ele chega lá, ele vai fazer a mesma coisa, vai fazer a licitação pela lei 9 mil e pouco, 6 mil e pouco, assim por diante. Tem que mudar o sistema na administração pública, o sistema de licitação. Um dia o governador disse para mim que para compra de pneu, por causa de 50 a 100 reais a menos por pneu, que tem que seguir a licitação, o pneu que sendo comprado no estado hoje, ele tem uma garantia, ou ele roda durante 8 mil quilômetros. Por 100 reais a mais que ele pagasse pelo pneu, rodava 20 mil quilômetros. Ele sabe que ele está comprando uma porcaria, mas é a licitação, tem que seguir a licitação. Então, enquanto não mudarmos o sistema, nós sempre vamos pecando. Brigo e falo e tenho preparado para qualquer hora nós falar nessa mudança do sistema. Queria colocar também que
embora algumas reivindicações, às vezes, nossa, não possa ser atendido, mas nós temos que olhar que, nesses momentos de crise agora, nós temos que olhar para o interesse do município. Realmente, nós estamos passando uma fase, foi passada uma fase em 1934, foi passada uma fase em 64, e esse ciclo econômico é de 25 anos, desde a teoria de Adam Smith, você já mostra lá como são os ciclos econômicos. Nós vemos que, os senhores lembram que em 85, 86, nós tínhamos uma inflação de 40% ao mês. Você tinha 10 mil hoje investido, no final do mês você tinha 14 mil. Em contrapartida, se você devia 10 mil hoje, também no final do mês você devia 14 se você não pagasse. Então, essa era a crise que nós... E também agora é o mesmo momento, e nessas alturas nós precisamos, tanto situação como oposição, levar para um lado, olhar pelo município. Eu sei que nós queremos ser atendidos, precisamos ser atendidos. E quando eu ouvi dos senhores vereadores que muita coisa não está sendo feita, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro do município? Onde está a arrecadação? Essa é a pergunta e o que a gente viu agora também. Eu fui pegar, isso nós podemos verificar em todos os meios de comunicação, na transparência, a gente vê. Eu peguei aqui, por exemplo, 2011, quanto que nós tínhamos de operação de crédito que foi pago em 2011? 2011, 11 milhões. Não, 2010, 11 milhões. 2011, 7 milhões. Tá? Quanto nós pagamos em 2013? 17 milhões. 17 milhões. Mas por que 17 milhões se antes... isso eu estou falando de operações de crédito, dívida, né? Porque foi contraído um empréstimo junto ao Badesc em 2010, de 15 milhões, feito em cinco parcelas. Em 2011 foi feito um de 14 milhões, só que já dão 30 milhões, e que está sendo pago agora. Por isso que, quando nós comparamos, 2014, foram pagos 11 milhões de empréstimo, contra 7, 10 dos anos de 2010, 2011. Em 2015, nós já temos 11 milhões previstos. Por que também, para os senhores vereadores saber? A Prefeitura assumiu agora e está pagando 74 milhões da Previdência, que todos os prefeitos foram empurrando com a barriga, e a administração assumiu 420 prestações de 176 mil. Está pagando, no final do ano, dá 2 milhões 136 mil. Mas são 2 milhões 136 mil que podia ter sido investido aí, como foi falado, em medicamentos. Também nós temos precatórios. Os precatórios comparados, de antes, nem vou falar, que eu acho que devia ter pouquinho. Em 2015, 4 milhões 340 mil de precatórios. Aí os senhores perguntam, poxa, precatório? Sim, nós tem uma despesa que está sendo paga de honorários de advogados da Salvita, que todos vocês conhecem, o caso Salvita, para não puxar aqui, que já foram pagos em torno de quase 3 milhões agora esse ano, e nós temos de precatório ainda 4 milhões para o ano que vem, já tudo. Então, nós não falamos dessas dívidas que não foi contraído agora, mas que a administração está pagando. Falta dinheiro? Falta. Isso aqui já são quase 20 milhões que podia estar no caixa hoje. Mas não adianta ficar empurrando com a barriga para diante. Nós temos aqui também ainda, que eu verifiquei, para o ano que vem, por exemplo, 2016, tem 4 milhões para pagar de precatório. Tem uma indenização de 1.618.000 que a Prefeitura é obrigada a pagar. E não vai poder empurrar com a barriga para frente. Tem de honorários para 2016, que daí... Por que tem mais honorários? Porque tem aqui em torno de 1.200.000, que é corrigido o valor desses 3, 4 milhões que foi pago agora, vai ser corrigido ainda o ano que vem com mais 1 milhão e pouco ainda. Então, para o ano que vem já tem 4 milhões de precatório, já acertado para pagar. Para os senhores verem que isso está tudo aqui, está tudo no papel, está no portal de transparência, são casos que a gente vê que, poxa, onde está o dinheiro? Porque o mesmo pensamento dos senhores também é o meu. E eu sempre gostei muito de mexer em números, buscar as informações para passar para os senhores. Às vezes eu tenho deixado de pegar esses quadros e trazer para a gente conversar, mas é importante. O vereador quer uma parte... Senão a senhora permite, presidente? Não, ainda está dentro do... Ok, eu só queria dizer para o senhor, vereador Pedro Garcia, ouvindo e atentamente, como sempre faço, quando o senhor se pronuncia, o senhor falou do sentimento de dor em ver pessoas dispensadas, do sacrifício que os partidos e as pessoas precisam fazer pela gestão, pelo município. Pelo município.
Eu só quero lhe perguntar, vereador, nesse sentimento que o senhor tem, que é meu também, por que a secretária não ficou no social e na saúde manteve uma pessoa efetiva no cargo? E outra, desculpe, por que não, mas o senhor fala das contas que o prefeito de Iterians está pagando. E eu não nego isso. Está aqui. Eu quero saber dessas que ele está contraindo para pagar a partir de 2017. Essas o senhor não falou. Sim, eu vou trazer, vereador, 5 milhões, tem uma merreca de 15 milhões, que o senhor sabe, merreca pela arrecadação que Jaraguá tem, que dos 15 milhões que estamos tentando buscar, está vindo 5 cada vez, 5 milhões está sendo liberado agora. Eu já disse para o prefeito, dá um soco na mesa, será que em Jaraguá não tem, pelo menos liberar os 15 milhões de uma vez só? Entendeu? Está vindo 5. Não, o vereador passou, acho que, desculpa, né, mas vamos voltar. É um assunto importante. Só 30 segundos para terminar. Senhor. É um assunto importante, vereadores, que a gente... É bom trazer isso para esse debate. Eu não queria trazer justo hoje, dado o adiantado da hora, mas a gente, numa próxima, vamos conversar mais. E também tem os dados para ir passar no seu gabinete e depois eu converso lá. Obrigado. O vereador Jefferson também.